live, discorrermos mais um assunto e continuar crescendo no desenvolvimento do nosso entendimento. Uma ótima noite a todos vocês, um grande abraço do seu irmão no Pai, Otonelson Moraes. Este é o canal O Preterista, mostrando as verdades das Escrituras. Abençoado! Estamos ao vivo mais uma vez. Você que já está aqui ó, o YouTube já deu toque, já estava aqui. Docimar Silva, uma tarde abençoada para todos. Muito bom, parabéns. Gamaliel, Edson. O Edson Nascimento, deixa estar. Vamos, vai ser uma oportunidade única. Boa noite, Otonelson, boa noite. O irmão Luiz Boituva, boa noite. Meu irmão no Pai, irmão Daniel Ribeiro de Mogi das Cruzes, São Paulo, também já está presente. Conceição Ramos, boa noite. Fabiano Canto, boa noite, boa noite. Estamos chegando mais uma vez ao vivo, direto aqui da plataforma YouTube para o Brasil e partes do mundo. Nós estamos aqui nessa plataforma digital para mostrar as verdades das Escrituras. Irmã Maria Madalena, boa noite. João Alves, boa noite. Vão chegando, sintam-se à vontade, vocês estão em casa. Boa noite, Otonelson e demais. João Leal, boa noite. Valéria dos Santos está presente também. Boa noite, Valéria. Boa noite. Ela disse boa noite, irmão Otonelson. Boa noite a todos que já estão presentes, vocês que irão chegar. Eu quero aqui dar as boas-vindas para todos que estão chegando agora nesse canal. Você que é recém-nascido, você que é recém aqui inscrito no canal, meu obrigado. Nós estamos aqui com a incumbência de mostrar todas as verdades da Escritura. Javé reina. Caramba, tá atrasadão, hein, abençoado? Muda o tema aí. Boa noite a todos nós, boa noite. Javé reina, não é Javé que reina. Javé é um nome inventado, uma mistura, um cambalacho maior do mundo. Yau. Bota o tetagrama disso, o tetagrama reina. Pronto, não tem confusão nenhuma. Então, o Pai reina, o Pai Criador que reina absoluto. É só o toque abençoado, mas irmão, dependendo da mente do irmão, ainda está dando paz do Senhor Jesus, ainda tem uns por aí. Josana Bispo Casoto, boa noite, Otonelson, e a todos do chat. Boa noite. Eu entrei um pouquinho antes para conversar com os irmãos, viu? Porque tem irmão que não gosta que a gente converse, tá? Mas tem irmão que gosta. Exatamente! Iau. Não é Iau assim, Iau não. Y-A-U-H. Tá? Que é as 4 letrinhas do tetagrama. Tá bom, abençoado? Basicamente isso aí. Tem gente que... por que eu não falo assim, irmão? Porque é por causa do entendimento, abençoado, tá bom? Maria Madalena, Yau. Essa pronúncia, os judeus fazem de tudo para não falar. Por causa daquela besteira. Porque eu não me pronunciava. Que merda de impronunciável, rapaz. Y-H-W-H. Yud Rei, Vav Rei. Yau. Ponto, parágrafo. Quem decide é você, irmão. Não é eu que decido. Tá falando com o irmão lá, né? Aí é o que eu falei, irmão. É de acordo com o entendimento. Tem uns irmãos aí que dizem a paz do Senhor Jesus. Tem outros que dizem graça e paz. Tem outros que dizem a paz de Maria, né? Tem outros que dizem shalom. Isso é por quê, irmão? Por causa do entendimento. O entendimento está limitado, está preso ainda em coisas, questõezinhas poucas. Nós falamos boa noite. Quem reina? Iau, o Pai. Senhor é Baal. Senhor é Baal. Senhor é Baal. E Deus o Deus grego, o Zeus, né? Zeus, é o Zeus.
Boa noite, doutor Nelson. Eu estou só aqui, enchendo aqui. Adonai, Shalom. Shalom Adonai. A expressão quer dizer, paz seja convosco. Shalom Adonai. Paz seja convosco. Muito bom. É uma expressão bonita, não é, abençoado? Boa noite, meu nobre Eziel Senhor. Boa noite. Nós estamos aqui nos ajeitando. Doutor Nelson, o casamento aconteceu no Pentecostes ou na parousia? O casamento aconteceu no Pentecostes. Boa pergunta, irmão. O casamento aconteceu, por assim dizer, no Pentecostes, tá? E se concluiu na parousia. Porque a analogia do casamento é dentro da cultura judaica. O casamento é no momento do contrato, que o pai da noiva faz o contrato com o pai do noivo, ou responsável pelo noivo, ou responsável pela noiva, eles faziam o contrato. Então o noivo trazia o dote, era estipulado um dote, e o noivo trazia o dote, tá? O pai da noiva trazia o dote, o pai do noivo trazia o dote, tem que ver direitinho, mais ou menos assim. Então tinha um dote. No finalzinho, quando o noivo ia e preparava o lugar onde ele ia ficar com a noiva, ele voltava e aí havia a consumação do casamento, tá? A consumação do casamento. Então, na consumação do casamento, então estava se fechando a aliança, não era começando. Consegue entender ou não consegue entender? Então o casamento era em etapas, em partes, em sequência. Então tinha um contrato, tinha todo aquele movimento do dote, estipulava o dote de acordo com o poder aquisitivo, tá bom? Então o que acontecia? O noivo já estava casado. Foi por isso que José não morava ainda com Maria. José já morava com Maria, abençoado. Ele só não tinha desposado-a. Por isso José não morava com Maria, mas ele estava com Maria lá, tá? Mas ele ainda não tinha desposado-a. Eles eram da mesma cidadezinha, tá? Já tinha feito o contrato, já estava casado, só que ainda não tinha desposado. Não tinha acontecido a consumação do matrimônio, mas já estavam casados. Era um contrato que eles faziam, tudo bonitinho, não tinha mais volta. A não ser, Cristo permitiu por causa da prostituição, do adultério, da prostituição. Se um se prostituísse, então o outro poderia deixá-lo. Então, como Maria apareceu grávida, o José disse, cara, perdeu o mané. Chegou na frente aí, ó, vacilei. E aí ele teve um sonho, o anjo disse, não, aqui o negócio aqui é do Criador, aqui é só espiritual, não teve nada físico, a mulher tá virgem, fique na boa. E ele disse, de boa, então não vou largar não. Então ele segurou a parada, mas se ele tivesse denunciado, ela teria que ser apedrejada. Que confusão, hein? Então essa analogia do casamento é a mesma de Cristo com a igreja. Primeiro, houve uma aliança. A aliança foi onde, irmão Tom Nelson? No sangue, no madeiro, na morte e ressurreição de Cristo, sabe? No Pentecostes, ali é um discorrer da aliança. Então houve um discorrer da aliança. Então teve todo aquele período de a noiva estar sendo adornada. O irmão lembra lá, Paulo falando, Cristo falando, os apóstolos adornando a noiva, e Cristo, através de Cristo, até chegar no último dia. No último dia o noivo veio, encontrou-se com a noiva, houve o quê? Houve ali o ato nupcial. Pum! Quando o noivo entra para o ato nupcial, fechava-se a porta, fechava-se, ninguém mais entrava. Não tinha mais como entrar, porque ali é o encerramento, o fechamento do casamento. Irmão Tom Nelson, pela lei, Jesus não tinha de separar, apedrejar, de ser apedrejado. Pela lei, Jesus não tinha de ser apedrejado e não crucificado. Tem idolatria aí? Não, porque já era uma predição da lei, dos profetas,
que alguém tinha que ser morto pela nação. E de acordo com as profecias, o cordeiro de Ial já estava preparado, tá? Então, em relação a Cristo, já havia toda uma sombra, já havia toda uma ideia de que quando ele fizesse aquele ato, ele estava fazendo um ato em substituição àqueles que estavam debaixo da lei. Por quê? Porque a lei exigia sangue para remissão de pecados. Então, os cordeiros da lei só cobriam, o sangue era só temporal, mas o cordeiro de Ial foi feito uma única substituição e ponto. Consumou tudo. Então, na parousia, no madeiro, na morte e ressurreição de Cristo, houve a aliança, e na parousia houve, então, o encerramento do casamento. Fechou a aliança. A porta estava aberta. Presta atenção, a porta estava aberta do madeiro até a parousia. A porta estava aberta. Aquela porta é símbolo de quê? Da graça do Pai. Todos aqueles que o Pai convidava, todos aqueles que foi convidado e aceitou o convite, era para fazer parte do casamento. Abençoado. Todos aqueles que estavam sendo convidados, outros estavam fazendo parte do corpo. O corpo era noivo e outro corpo era de convidados do casamento. Então, na parousia, encerrou-se tudo. Se consumou. Fechou a aliança, entende? Fechou a aliança. Não começou a aliança. A aliança começou no madeiro. Fechou, por isso que Mateus capítulo 10, acho que é 10, Mateus 25, perdão, está falando sobre isso lá, sobre as 10 virgens. Que quando o noivo entrou com as 5, fechou-se a porta e acabou. Ali fechou o quê? Fechou o casamento, acabou. Ninguém mais entrava e ninguém mais saía. Uma mensagem espiritual profunda. Boa noite. De ouvidos bem atentos para ouvir esta live. Cheias de verdades. Amo demais. Um abraço abençoado. Cristo era a porta estreita. Opa! Ele era a porta. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entra por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele estava falando por meio de metáforas, que ele era o Salvador. De fato, foi o Salvador. Tá bom, abençoado? Então, para a gente ter uma ideia global sobre o que o irmão perguntou, é muito importante. Você precisa, então, pegar o fio da meada de textos e contextos para você formular a ideia. Mas, basicamente, é isso, abençoado. Cristo não casou no ano 70. Isso é uma loucura, irmão. É uma coisa de... Eu não vou dizer a palavra pejorativa aqui, mas é coisa de pessoas que ou está querendo enganar as pessoas ou não sabe de nada. Não entende nada da Escritura. Não entende a analogia do casamento. O casamento judaico era feito de etapas. Momento. No ano 70 foi a última etapa. Foi as bodas. Não foi início de casamento, foi fim. Foi a conclusão do casamento. Não consegue entender? Não é o começo do casamento. Mas, infelizmente, muita gente torce as palavras das Escrituras para benefício próprio. Muito bem, 90 assistindo e só 22 likes. Tá errado, abençoado. Tá não? Dá um like aí, abençoado. É de graça. Você não vai pagar nada e nem vai quebrar o dedo. Só se você tacar assim com força. Dá um like, irmão. Não é pra mim não. Não precisa de like não, abençoado. É pra plataforma, é pro canal crescer. Ô, Nelson. Falei para o André Pimentel que Jesus entregou o reino em 70. Ele fez de tudo para enrolar o sentido. É o que eles fazem, porque eles precisam sustentar a igreja. Eles precisam ser a igreja para dar dinheiro. Ser preterista completo, irmão, não dá dinheiro. Boa noite, irmã Maria Sueli. Vou repetir. Ser preterista completo como eu não dá dinheiro. Só dá gasto, a gente só gasta. A gente só gasta, meu irmão, não dá lucro. Você entendeu? É complexa a coisa, irmão. Porque estão se aproveitando das Escrituras. Estão se aproveitando do seu desconhecimento.
estão se aproveitando da sua inocência. É os lobos vivendo com os cordeiros. Isaías capítulo 11, que o irmão me perguntou. É o boi comendo a palha com o leão comendo a palha com o boi. Irmão, todos na mesma condição. O bom e o ruim. O simples e o maligno. A serpente com o inocente. Está tudo junto aqui. Todo mundo vivendo. Em 70 DC foi a consumação, a união. Eu e o Pai, somos um. Pessoal, é bom entender. Boa noite, doutor Nelson, de Areia Branca, Rio Grande do Norte. Bom. Jorge Francisco, um abraço abençoado. Muito bem. Eu conversei bastante com os irmãos, agora nós vamos para a nossa explanação, tá bom? O tema é Lago de Fogo, um lugar espiritual ou físico de condenação. O Lago de Fogo é um lugar espiritual ou físico de condenação? Vamos discorrer sobre esse tema. Texto base, Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 20. Agora nós vamos para dentro da live. Preste atenção, fique atento, tá bom? A irmã Maria já começou o movimento. Vamos lá, Apocalipse 19, versículo 20 diz: Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Ele disse: os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ponto parágrafo. Muito bem. Então, a religião, presta atenção, a religião, na insana corrida para manipular um homem, não observou a verdade sobre o que seria o lago de fogo, ou não quis observar. No desejo de subjugar as pessoas, se levantou ideias sobre esse tema, tirando a verdade e impondo mentiras absurdas sobre o mesmo. Mas, e você? Sabe o que seria o lago de fogo? Você já consegue explanar? Você já consegue explicar para alguém que lhe perguntar e diz: irmão, mas o que é esse negócio do lago de fogo? Se você diz que não é um lugar espiritual, se você diz que é um lugar físico. Boa noite, irmã Maria Cristina, ali de Vila Planalto, Distrito Federal. Irmã Mara, boa noite, um abraço. Irmã Ruth, ali da Bahia, boa noite, tá bom? Um grande abraço a todos vocês que fazem parte desta família ou preterista. Então, você tem condições hoje? De repente alguém lhe chama, alguém lhe diga assim, um pastor, um padre, diga: ei, irmão, preterista, senta aqui na cadeira, vamos discorrer aqui sobre o lago de fogo, que você diz que é um lugar físico. Como é que você pode me mostrar, me provar que o lago de fogo não é um lugar espiritual de tormento, mas um lugar físico de condenação? Como é que você pode me provar isso? Já consegue sentar? Já consegue discorrer sobre o tema? Já tem seguridade? Em Isaías diz Ariel, cidade de Davi, eras fornalhas, ou seja, lago de fogo, Ariel. Isaías diz, mais ou menos assim, abençoado. É sempre bom a gente entender os textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, dentro do contexto geral do que você está olhando, tá bom? Para não dar o erro. Muito bem. Então, por que eu estou instigando você a entender isso aí? Porque logo, muito em breve, eu e você, nós teremos que explicar para as pessoas aquilo que nós estamos falando. Por que, irmão Tom Nelson? Porque daqui a um tempo, a religião, o sistema religioso, o sistema religioso como um todo, ele vai cair, irmão. Ele vai desmoronar.
Por quê? Porque as pessoas, por mais ignorantes que as pessoas sejam e são, mais simples, mais inocentes do que as pessoas são, uma hora a ficha vai começar a cair. Lago de Fogo é o cosmo onde estamos, é aqui. Tem um monte de diabos, então vamos para dentro, muito bem. Então existem algumas pessoas no YouTube, Facebook, TikTok e outras plataformas, nas religiões, nas comunidades religiosas, que dizem que o Lago de Fogo é uma expressão simbólica para falar da aniquilação total. Então, ser lançado no Lago de Fogo seria deixar de existir totalmente. É por isso que o irmão, o professor da graça, do canal Escritura Plena, o irmão conhece, esse indivíduo então afirma que o Lago de Fogo então é só uma metáfora para falar de aniquilação, porque o próprio inferno foi esvaziado. O inferno foi esvaziado e não tem ninguém mais no inferno, porque o inferno caiu, foi lançado na inexistência, foi aniquilado para sempre, eternamente, deixou de existir. O inferno deixou de existir, esvaziou-se, não tem mais ninguém no inferno. Porque a ideia que muitos têm de Lago de Fogo é uma metáfora usada para um juízo de aniquilação. Outros dizem que o Lago de Fogo, como Rodrigo Silva, eu ouvi, vi e ouvi, ao vivo, Rodrigo Silva falando que o Lago de Fogo é uma lagoa, uma gigantesca lagoa aqui nesse mundo, sabe? Em que as pessoas são lançadas lá, literalmente. E aquela lagoa incandescente desmanchando a carne da pessoa e a carne restaurando de novo. Sabe? Loucuras, irmão. Aberrações que você não pode nem imaginar do que se é ensinado aí. E tem outros que dizem que o Lago de Fogo é um lugar espiritual. É o miolo, o tutano, para você entender melhor, é o tutano do inferno. O inferno é só uma antessala. O inferno é a sala de estar. O inferno é a recepção do Lago de Fogo. Então, quando você morre, você vai para a recepção. É chamada de inferno, a recepção. Agora, quando no juízo final, então, você iria propriamente para o miolo, que é esse lugar espiritual de fogo e de tormento. E isso amedronta e tem amedrontado milhões de pessoas que se denominam de cristãos hoje. Por causa da manipulação da verdade das Escrituras por essas pessoas. Alguns, como o catolicismo, usam o purgatório. Vai ser purgado lá. Boa noite, Antônio. Boa noite, irmão Reginaldo Nascimento. O cara morre e vai para um lugar espiritual ser purgado um cara. Que aberração, irmão. Como é que um ser humano são da mente pode acreditar numa baboseira dessa? Se o cara morre, como é que ele vai estar? Se morreu? Não consegue entender? A coisa é simples demais, irmão. O cara morre. Aí o cara aparece. Vivo. Morre aqui e aparece vivo lá. O cara, a pessoa, a mente dele, sofrendo lá num purgatório. Porque eu roubei balinha no ano 52 na vendinha do seu Chico. Por isso que eu estou aqui. Porque eu menti. Sabe, essa ignorância, é por isso que eu afirmo e posso provar que quem se denomina cristão, que acredita nessas baboseiras, é doente da mente. Sabe o que é que as pessoas estão vivendo hoje? Doente, é uma doença mental, que faz com que esses indivíduos acreditem nas mais absurdas afirmações. Uma coisa grosseira,
uma coisa rude, uma coisa mesmo baixa. Mas o indivíduo acredita, porque alguém denominado de pastor, padre, presbítero, apóstolo, diácono, ancião, profeta, falou, e ele disse: é mesmo, está escrito, é um lago de fogo que a pessoa vai ser jogada dentro e vai ficar eternamente queimando. Então vamos mostrar, ou tentar mostrar a verdade, para que tanto nós cresçamos no entendimento, como aqueles que ainda não conseguem entender isso aqui, possam entender. Vamos lá. Primeiro, o lago de fogo seria um lugar espiritual de tormento infinito ou um lugar físico de sofrimento indefinido? Boa noite a todos de Cajamar, São Paulo. José Carlos Barbosa, um abraço. Então o lago de fogo é o quê? É esse lugar espiritual de tormento infinito ou um lugar físico de sofrimento indefinido? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, como o irmão falou ali. Você já viu esses caras que diz que tem 20 anos de YouTube pregando preterismo? Esses caras que diz que tem 15 anos pregando preterismo. Eu estou aqui, irmão, há 20 anos, há 15 anos. Foi eu que comecei o preterismo no Brasil. Então, você já viu algum desses indivíduos mostrando para você, ou para o público dele, para quem quer que seja, mostrando, dizendo o que é o lago de fogo? O que é essa consumação preterista? Aqui o lago de fogo é a consumação da condenação. O lago de fogo é a consumação da condenação. É o estágio final, o ponto final da condenação. Depois do juízo do grande trono branco. Então, aconteceria o quê? Todos aqueles que não tinham nome escrito no livro da vida seriam lançados no lago de fogo, onde já estava a besta, o falso profeta, a morte, o inferno, todo lá o diabo e os seus anjos, estava todo mundo lá no lago de fogo. Mas esse lugar é um lugar espiritual, como diz o padre, o pastor, o reverendo, que você segue cegamente, você bota a mão no fogo. Pois então vamos lá, Mateus capítulo de número 25, versículo de número 41. Mateus 25 e 41. A pergunta é: o lago de fogo seria um lugar espiritual de tormento infinito ou um lugar físico de sofrimento indefinido? Vamos lá, Mateus 25, 41. Diz as Escrituras: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Antes ou depois da criação do diabo? Eu perguntaria para você, o que veio primeiro? O lago de fogo, o fogo eterno, usada a expressão aqui que o escritor de Mateus usou, fogo eterno. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Sim. O fogo eterno, ou o lago de fogo, foi criado antes ou depois do diabo? Não, irmão, o lago de fogo foi criado depois, sabe? Ele criou os anjos, o diabo, perfeito, lá. E aí os caras caíram, descaíram da graça. E aí ele teve que criar o lago de fogo nas pressas para condenar aqueles que caíram. Quer dizer que ele não sabia que a sua criação iria cair. Aí ele teve que criar o plano B para condenar a criação que ele criou, que ele não sabia que iria cair. É isso, abençoado. Então o lago de fogo, ele, por eliminação, o lago de fogo ele veio antes do diabo e seus anjos. Mas a questão é saber, irmão, se o lago de fogo é um lugar físico, como é que vai ser condenado, lançado nele o diabo e os seus anjos, se são seres espirituais?
irmão, o lago de fogo é um lugar espiritual. Por isso, os seus anjos, o diabo e os seus anjos são lançados nele. Por isso que tem que ser um lugar espiritual. Mas quem disse que é um lugar espiritual? Onde é que está dizendo que o lago de fogo é um mundo espiritual, um lugar espiritual? Onde é que tem na Bíblia? Por favor, você que está aqui hoje, vocês que estão aqui, alguém aí de vocês, pega um texto da Bíblia dizendo que o lago de fogo é um lugar espiritual. Mas eu vou mostrar para você que o lago de fogo é um lugar físico. Por que, irmão Nelson? Porque, na verdade, o diabo e seus anjos é para falar do homem e a sua descendência, os seus mensageiros. O lago de fogo é para a carne e quem segue e vive carnalmente. É para o natural, irmão. O lago de fogo é para o natural, é para o ser humano, corpo e alma, carne e sangue. O diabo e seus anjos, é a mesma coisa. Então, ele preparou o lago de fogo, preparou o cosmos, e depois ele fez o homem para habitar nele. Irmão, então o Senhor está dizendo que o Criador já sabia de antemão que a criação que ele ia criar iria cair para ficar sentenciada, ou seja, na condição terrena. Bingo! Ô glória! É assim que a gente vai crescendo no entendimento. O Milton Nelson muito bem. Segundo, Apocalipse capítulo 19, versículo de número 20, o texto que nós lemos. Vamos ler de novo, Apocalipse 19, 20. A besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo. Quem? A besta e o falso profeta. Foram sentenciados ao lago de fogo. Foram jogados lá o quê? Vivo. No lago de fogo não é lançado, não foi lançado mortos, foi lançado vivos. Por que, irmão Tonelson? É porque é um lugar físico. Homem, é um lugar físico. Irmão, é um lugar físico. Sabe? A besta e o falso profeta foram jogados vivos em uma dimensão, eu diria, se a besta e o falso profeta estavam vivos, eles foram jogados vivos em uma dimensão espiritual. Se o lago de fogo é um lugar espiritual. Então o cara é lançado vivo numa condição espiritual. Num lugar espiritual. Mas para ir para um lugar espiritual não precisa morrer. Como ensina a religião. Caramba, irmão, que confusão, hein? Mas o que é que está dizendo aí, irmão Tonelson? O lago de fogo é essa ambiência física em que nós vivemos. Ser lançado é estar na condição física, material, humana, terrena. Como o irmão colocou, onde há choro e ranger de dentes, irmão. Onde há um sofrimento. Irmão Tonelson, vamos clarear mais um pouquinho Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 10. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 diz: o diabo que as enganava as nações, foi lançada no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Significa dizer o quê? Que a besta, o falso profeta e o diabo foram lançados vivos no lago de fogo e dia e noite, tic-tac, 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 seriam atormentados por tempo indefinido. Usado a expressão aqui para sempre. Irmão, se era para sempre, então eles nunca deixariam de ser atormentados. E eles nunca iriam morrer. Mas onde é que tem isso, irmão? É porque a religião inventou assim, não, irmão, os justos vão ressuscitar com um corpo de glória para morar no céu. Mas os ímpios vão ressuscitar com um corpo de glória também, para ser atormentado, para não morrer. Aí você vai e acredita nessa baboseira. Não, irmão, e o que é a realidade? A realidade
é que o Lago de Fogo é essa ambiência física. E é aqui onde tem dia e noite, por tempo indefinido. Enquanto existir a Terra, vai existir dia e noite. No dia que deixar de existir a Terra, acabou o dia e noite. É tempo indefinido. Irmão, isso é tempo indefinido, então vai acabar? Pode acabar, não se sabe. Não se tem data, tempo. Entende? A expressão usada aqui, aiônios, é para falar dessa ideia. Ah, irmão, e o diabo e os falsos profetas, e eles seriam atormentados, então, até quando? Até o tempo em que cada um estivesse em vida. Dia e noite. Assim como nós estamos aqui, e o nosso natural está dentro dessa condição de condenação. O natural de todo ser humano está dentro dessa condição, irmão. Onde é que você está? Por favor. Você está onde? Está no céu? Você está no lugar espiritual ou você está na terra, no cosmos? Você está no cosmos ou você está num lugar espiritual? Onde é que você está? Você adoece? Você sente dor? Você sente tristeza? Você chora? Você sente lamento? O povo do Rio de Janeiro, muitas famílias sofreram dor e lamento, choro, ranger os dentes. Ranger os dentes ou não rangeram? As famílias. Principalmente, aqui eu quero dar meus parabéns e prestar minha solidariedade aos policiais que foram mortos por bandidos, criminosos, ali naquelas operações aí no Rio de Janeiro. Sabe? A minha tristeza é que morreu muito pouco bandido, irmão. É pouco demais. É para eliminar todos eles, indistintamente. Não é para deixar nenhum. Não é para deixar nenhum, irmão. É para eliminar. Se o cara se levantar as mãos, você manda, o comando diz policial, mandava correr, corre. Sabe? O meu lamento, a minha tristeza é que policiais, homens que defendem essa pátria, homens de verdade, homens de bem, perderam a vida por causa desses bandidos criminosos. E o pior de todos é que o governo que você defende é aliado, tem aliança com eles. Eles estão juntos. É por isso que o governo federal não está nem aí com você do Rio de Janeiro, que vota nele, que chora por ele, que briga por ele. Pois é, ele te fez de bucha de canhão de bandidos. Você é só uma bucha de canhão para esse povo. Você é descartável para eles. No dia que eles não precisar mais de você, acabou você, meu irmão. Eles usam o tráfico e o tráfico usa eles. São cúmplices. Irmão. E é por isso que quando a gente fala essa verdade, tem neguinho aí que não pode falar de política. Então desaparece da terra, meu irmão. Quer falar de política, desaparece da terra. Vai morar em Marte, na Lua. Não foram na Lua aí? Você não acredita que foram na Lua? Pois então, pega lá a nave que for na Lua e diz, rapaz, me deixa lá na Lua. Não quero falar de política. Nós estamos dentro de um contexto social, irmão. Nós temos que falar da verdade de tudo, porque tudo está entrelaçado. Religião, política, está tudo entrelaçado. E você é só uma vítima desses bandidos. É por isso que o seu governo quer dar aplausos a bandidos, fazer minuto de silêncio a bandido, honrar bandido. Só se fala, querem falar de bandido como se fosse um cidadão de bem. Ainda tem indivíduos tapados que defendem esse governo maldito, irmão, que está aí. São bandidos, quadrilhas, misturado com quadrilhas, é só isso, irmão. Tá bom? Vamos para cá com o entendimento. O nosso entendimento. Segundo, meu irmão entendeu que o Lago de Fogo não tem nada a ver com lugar espiritual, que o Lago de Fogo não tem nada a ver com aniquilação total. Não. E tem a ver com o quê? Com o cosmos, o mundo que vivemos. Essa condição natural de dor, de sofrimento, de tristeza.
Ai, meu Nelson, qualquer hora dessa você vai despertar para essa verdade. Segundo, em que hospício, em que hospício se criou a ideia que depois da morte o homem passa a viver um castigo infinito num lugar imaterial chamado de fogo? Em que hospício isso foi criado? Ah, irmão, mas a pessoa quando morre, o homem quando morre, ele passa a viver um castigo. Presta atenção no que você fala, meu irmão. Como é que um homem, quando morre, passa a viver? Um homem passa a viver quando ele nasce. É simples. Quando ele morre, ele passa a morrer. Passa a estar morto. Aí ele passa a viver depois que ele perde a vida. Cara, isso é tão aberrante. Isso é uma coisa tão esdrúxula. É um negócio tão fora de noção que as pessoas acreditam nessa besteira. Não é? Aí tem as pessoas aí no canal lá, canal B aí. Não tem nada contra isso, mas qual é o conteúdo lá? Não, irmão, o conteúdo aqui é porque essa semana eu fui no inferno. Chegou um anjo aqui, uma carruagem celestial, e me levou. Primeiro eu fui no céu. Falei com Isaías, falei com o Abraão, conversei com os querubins lá e tal. Aí depois a carruagem me levou lá para o inferno. Cheguei lá, eu vi o ator tal, fulano de tal, estava lá, tá se queimando lá. Sabe? Moço, chega, chove assim de pessoas. Você percebe que a humanidade está doente da mente. É doença, isso é uma doença, irmão. Isso é distúrbio mental. Às vezes as pessoas dizem, não, irmão, é porque você fala as palavras fortes demais. E tem outras palavras para falar. Qual é o nome que eu ia falar? É falta de memória? Não é falta de memória, mas é doença. O nome é distúrbio mental. A religião provoca distúrbio mental nas pessoas, por ignorância, por medo ou por conivência. A pessoa também quer puxar, pegar uma pontinha lá. Aí eles entram nessa onda. Ah não, irmão, isso está registrado na Bíblia onde? Lucas, capítulo 16. Vamos lá. Bora comparar? Bora fazer a comparação? Lucas, vou ler Lucas. Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 22 ao 24. Lucas está dizendo, irmão, Lucas afirma. Aí existe todo um ensino, toda uma estrutura montada em cima, que alguns dizem de uma parábola. Eu falo de um conto judaico, inserido de paganismo grego. Olha só, abençoado. Ah, irmão, isso é uma parábola. Então vamos lá. Lucas capítulo 16, verso 22 ao 24 diz: chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. Presta atenção. Tá? O rico também morreu e foi sepultado. Ele disse, no inferno, versão diz Hades, outra versão diz inferno. Inferno é a tradução do grego Hades, tá? Para o latim. Então, a minha diz no Hades, ou no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então morreu Lázaro, e morreu o mendigo, e morreu também Lázaro. O Lázaro foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Outra versão diz para o seio de Abraão. Elias Moreira, irmão Nelson, como eu passo a live para meu filho Samuel, você pega e manda um link. Aí tem a opção compartilhar. Você clica e vai aparecer o íconezinho do WhatsApp.
Você clica e aí vai aparecer a lista que está no seu telefone. E aí você só clica em cima daquele nome do seu filho, do seu parente ou do seu amigo e o link vai para ele. Tá bom, abençoado? Se você não souber direitinho, peça alguém que lhe dê essa informação. Muito bem. Então morreu o mendigo e morreu Lázaro. Um foi para junto de Abraão e outro foi sepultado no Hades. E no Hades eles estavam em tormento. Muito bem. Então isso significa dizer o quê? Que o Lázaro foi para um lugar espiritual. O irmão da graça disse que era no mesmo lugar, o inferno, dividido em duas partes. Era um kitnet, aqueles kitnet, tem várias casas, né? Então era um kitnet, uma parte era o bom que ficava, e uma parte era os ruins que ficavam. De cá, o que estava no lugar ruim estava vendo lá o que estava no lugar bom. Disse o irmão da graça. Se for mentira, mande essa live para ele. Erivelto Soares, que foi ele que disse. O inferno é um lugar espiritual onde todos iam, bom e ruim. Os filhos e não filhos. Os espíritos bons ficavam lá junto com Abraão, no paraíso, que era uma parte que ficava no inferno, a parte boa e a parte ruim. Esse conceito é um conceito pagão. Será que esse cara nunca estudou isso aí? Está com 15 anos no YouTube, nunca vai aprender. É obrigado alguém vir do Maranhão, do fim do mundo, para mostrar a verdade para esses brocos, velho, da graça, que estão caindo no dente, nunca vão aprender, irmão. Irmão, em cima da tela do celular tem 3 pontos. Aperte que vai aparecer a opção compartilhar. Sim, também, lá. Aí o irmão também tem essa outra opção, tá bom? Vamos ajudar o abençoado. Então, irmão, se isso aí não é uma descrição, como é que pode ser uma descrição literal de acontecimento? Se é parábola, irmão. Não é parábola. Parábola não usa nomes próprios, irmão. Parábola usa figuras para mostrar verdades. Mas aqui está usando nome próprio. Então é a única parábola do mundo que usa nomes próprios. Caramba, irmão, que ignorância. Esse povo assassina, estrangula, estrupa a língua brasileira, a brasileira, que é a mais fraca. O cara arrebenta com a gramática brasileira do português, com a gramática do português. Não sabe nem o básico da gramática. Não sabe ou não quer usar. Só usa quando convém. Ai, olha só as incongruências. Os anjos levaram o rapaz para junto de Abraão. Mas o cara não morreu. Levou o que para junto de Abraão? O texto diz Lázaro. Mas o Lázaro foi para junto de Abraão, depois que morreu. Irmão, em que cabeça isso pode entrar? Eu repito, na cabeça de alguém que está doente da mente. Então você percebe que isso aqui é analogia, figura de linguagem. O autor está passando ou querendo passar uma mensagem. Ir para junto de Abraão é estar na mesma condição do Abraão. Lázaro, presta atenção, você é ignorante da graça. Lázaro é um símbolo, uma metáfora para falar dos filhos espíritos que ficavam retidos na mesma condição de Abraão. Abraão estava retido até a parousia. Quando Lázaro morre, fica retido. Como é que vai botar o nome do espírito? Ou vai botar o nome Lázaro? Porque o Lázaro era uma representação de um filho que estava nele. Irmão, mas o rico morreu e também foi sepultado. Foi morto, o rico, claro, foi sepultado. Aí ele disse, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele estava sendo atormentado antes ou depois da morte? O Hades, o Sheol, o inferno é para falar do que, irmão? Da morte. Isso aqui é uma metáfora, irmão, para falar de quê? De que o natural, ele seria lançado na morte. Apocalipse é só ler, Apocalipse capítulo 20. Todos aqueles que não foram encontrados nome no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Todo natural está
No dia que você aprender isso aqui, vai ficar bem facinho para você as coisas. Todo o natural está na segunda morte. Essa condição terrena que nós estamos. Mas, como habita um filho aqui, como habita um filho aí, então nós somos chamados de filho. Nós não somos filhos, chamados. Nós somos, Paulo disse que eles foram adotados como filhos. Não era filho. Adotado como é uma coisa, ser é outra. Ser chamado de é diferente de ser. Irmão, é claro, abençoado. Então vamos lá. Então vamos comparar o texto de Lucas 16, 22 ao 24 ao texto que nós lemos de Apocalipse 19, 20 e Apocalipse 20, 10. Vamos comparar? Bora fazer a comparação? Então tem contradição. Os autores aqui estão se contradizendo. Como é que é? Então tem que morrer para ir para um lugar espiritual de tormento? Então como é que era? Apocalipse 20, versículo de número 19, a parte B. Diz, os dois foram lançados vivos no lago que arde com enxofre. Abençoado. Então, não era morto que ia para o lago de fogo? Não, é vivo. Irmão, e morto ia para onde? Para o inferno, para a sepultura, para o Hades. Onde ele estava sendo atormentado é em vida. O tormento é em vida. O galardão é em vida. A recompensa é em vida. A condenação é em vida. É em vida. Porque depois de que o cara morre, acabou corpo e alma. O que está, o que prevalece com o pai é o filho, que não é a carne e sangue, não é o corpo e alma. Apocalipse 20, versículo de número 10, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. E não entende que o próprio Hades, o próprio inferno, foi lançado no lago de fogo. Significa o quê? Que o Hades, a morte, estão na mesma condição nossa. O Hades está na minha condição humana. O Sheol, a sepultura, o inferno está na mesma condição nossa. Está onde, irmão? No lago de fogo. Onde é que está a sepultura? As sepulturas ficam onde? No mundo espiritual ou no mundo físico, que tem sepultura? Abençoar, então, o lago de fogo não é aniquilação. O lago de fogo é punição. O lago de fogo é um lugar físico, o cosmo, onde nós habitamos, onde habita o humano, o material, o físico, onde ele está sendo condenado, sentenciado. A punição é eterna, é para sempre, é enquanto o indivíduo existir. No dia que o indivíduo morre, ele deixa de existir, corpo e alma. Acabou ele. O que está com o Pai, desde a parousia, os que chegaram para participar de carne e sangue, desde a parousia, não foram para lugar nenhum, não vão para lugar nenhum, já estão com o Pai. Quem não estava com o Pai eram os filhos que participavam de carne e sangue antes da parousia. No dia da consumação do casamento, do fechamento do casamento, nesse dia, tudo se consumou. Aí o irmão, sim, abençoado, tudo se consumou. Então ficou tudo estabelecido, no âmbito espiritual e no âmbito físico. No âmbito espiritual, os filhos com o Pai, na vida eterna. Por que diz eterno, irmão Tonelson? Porque enquanto o filho está participando de carne e sangue. Depois que a carne e sangue acaba os seus dias, porque são contados, a carne e sangue acabou os seus dias, o filho continua com o Pai. Não mais no âmbito físico, nessa condição física, mas na condição que ele está, permanece com o Pai. Abençoado. E lá
ele não está na eternidade. Lá é modo de falar, nessa condição, ele não está na eternidade, porque essa condição é espiritual, é outra dimensão, não é a dimensão física. Eterno, para sempre, sempre interno, é para cá, o cosmos. No dia que vocês, esse bando de velho broco, da graça a aprender, aí vocês vão começar a entender as escrituras, tá bom? Você consegue entender? Ah, abençoado, é porque criou-se a ideia que o tormento era o cara ficar sendo estripado, esquartejado por seres demoníacos, um bode misturado com feição humana, vinha com garfão tridente e furava o cara, e rasgava o cara. Mas isso não existe, o nome disso é doença mental. Irmão, doença mental. A pessoa está endemoniada, está doente da mente. Igual o cara lá, que Jesus, o Cristo conversou com ele. Disse, como é o teu nome? Ele disse, é Legião, porque somos muitos. Ah, irmão, Legião é o nome de demônio. Não, irmão. Legião é uma guarnição do exército romano, que compunha 6.000 soldados. O nome é Legião. Como Roma dominava e as legiões tomavam conta na maioria das províncias romanas, o cara louco disse, nós somos legião, porque nós somos muitos. Ele estava doente da mente, endemoniado, a mente doente. Consegue entender? E quando falamos a verdade, dizem que estamos endemoniados, porque o endemoniado gosta e acha que endemoniado está com a criatura espiritual, angelical, que caiu do céu e virou demônio e entra na pessoa. O nome disso é o quê? O nome disso é doença mental. Não tem na Bíblia. Eu desafio qualquer um mostrar na Bíblia um anjo caindo do céu. Eu já falei muitas vezes, eu provo que nunca caiu um querubim do céu, uma pena. Se tiver pena, não caiu uma pena. Nunca, jamais caiu um ser angelical criado pelo Criador, jamais caiu de lugar nenhum. Quem caiu, descaiu da sua posição e cai, é o homem. É o ser humano que é mau. É o ser humano que foi criado assim. O homem é mau. O homem é mau por natureza. O homem é de natureza maligna, é mau. E quem foi que criou ele assim? O Pai Celestial criou ele assim. Mas com a capacidade intelectual, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a natureza humana é quem domina, então ele vai tender por sempre para o mal. Mas se a luz está brilhando nele, o conhecimento, o entendimento, então ele vai tender para buscar coisas boas. Tira demônios, Satanás e dízimos, e as igrejas fecham as portas. É o que dá dinheiro, é o que segura os ignorantes na religião. O que segura as pessoas na religião é o medo. Medo do inferno, medo do diabo, medo de não ir para o céu. Falando nisso, domingo nós não vamos ter live nesse canal. A live vai ser junto com o irmão Alexandre Trindade. Ele tem um canal no TikTok falando sobre o preterismo e nós vamos ajudá-lo no domingo às 2h da tarde. Irmão, eu não tenho o irmão Alexandre Trindade no meu TikTok. Aí eu lhe passo o endereço, @Alexandre956. Eu vou colocar aqui nos comentários também, tá bom? @Alexandre, tudo junto em minúsculo, @Alexandre956. É o endereço dele no TikTok. Irmão, eu não tenho um TikTok. Pois baixa o aplicativo, irmão. Peça para alguém me ajudar. Aí lá você vai colocar 2h da tarde. Nós estaremos ao vivo no TikTok, no canal do irmão Alexandre Trindade. O tema é: que mortos iriam para o céu e que mortos iriam para o inferno. Vai pegar fogo, irmão. Lá a boca racha. Lá
É muita telinha assim, as pessoas entram e participam. Pergunta, questionamento. E o irmão Tonelson vai estar lá, botando pra ferver. Domingo, irmão, a taboca vai rachar no TikTok. O TikTok vai explodir. Tá bom, abençoado? Convido a todos vocês para estar conosco lá no TikTok. O endereço é @Alexandre956. Tá bom? @Alexandre956. Aí você vai encontrar lá mais um preterista louco, mais um preterista canela de fogo. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Você que tem dificuldades de entender, tem dificuldade de aprender, o irmão tenha paciência, tá? O irmão, fique tranquilo que logo, logo o seu tema vai chegar. Quando o seu tema chegar, aí você lava a alma. Lá no TikTok tem um monte de metidos a entendido. É desse jeito que eu gosto, mano. Pra deixar o cara moído igual um maracujá, velho. Vamos espremer eles até eles dizerem. Um abraço a todos vocês, abençoados do Pai. Vou deixar o endereço do rapaz no TikTok. Vamos espocar o TikTok no domingo, às 2 horas da tarde. Um abraço, até lá.